Eu estava aqui pensando sobre os meus projetos, meus objetivos, a minha caminhada até agora, as minhas transformações e aquele pensamento no futuro em que eu até falei em outro vídeo, né? Como a gente vive muito, né? No futuro ou no passado. E aí nesse momento de reflexão sobre o futuro, sobre tudo, sobre passado também, sobre tudo que eu já mudei, tudo que eu caminhei até aqui, me veio uma reflexão assim muito real. Como as nossas expectativas estragam tudo, né? A gente bota expectativa em absolutamente tudo na nossa vida. E a gente acaba deixando um pouco de curtir o processo, de curtir o que a gente está vivendo naquele momento, né? Tem muito a ver também com a questão do viver o presente, que eu já falei em outro vídeo. Mas eu queria nesse vídeo falar mais especificamente sobre as nossas expectativas e, e como a gente coloca elas em absolutamente tudo. Dando exemplo sobre mim, eu estava num processo, né, tive um processo de emagrecimento recentemente, que eu emagreci 10 quilos e eu fiquei muito feliz, e isso me trouxe mudanças de hábitos de alimentação e tudo. E aí eu dei algumas erradas, né? Mas aquela coisa sem cobrança. E aí quando eu comecei a errar mais do que o normal, eu comecei a me sentir mal. E aí veio aquela coisa da expectativa que eu tinha colocado de que eu jamais voltaria àquele hábito, né, que eu tinha antes. E, e aí como os erros foram um pouco mais sucessivos, eu comecei a ficar meio frustrada, porque eu coloquei a expectativa de que se eu for errar, eu vou errar muito pouco. Eu coloquei esse parâmetro para mim, sabe? E nem sempre é real, né? Nem sempre o que acontece é o que você imagina. Então, outro exemplo eu acho que é muito real é esse canal aqui no YouTube. Eu tô criando expectativas sobre ele no sentido de que dê certo e que eu cresça e que eu consiga abandonar a parte profissional hoje que eu não gosto, que eu não tô feliz. E, e aí me vem a coisa, e se não acontecer? E se não der certo? E aí se ficar nesse e se, eu acabo deixando de curtir o processo, né? Que tá sendo bom para mim. Tá sendo terapêutico. Eu vim aqui gravar, conversar sobre os meus processos, sobre a minha jornada de autoconhecimento, do meu desenvolvimento e compartilhar com vocês e também ajudar, né? De alguma forma. E tá sendo muito bom. Mas, e aí vem essas expectativas, e aí eu começo a pensar, e se não der certo? E talvez se eu tivesse só curtindo o processo, sem essas expectativas que estão na minha cabeça, porque é muito difícil você dizer, não, não vou criar expectativas. A gente fala isso muito tempo todo, né? Em relacionamentos mesmo. A gente fala, não, eu não vou criar expectativa com relação a tal pessoa, vou deixar acontecer, mas a gente já está criando. Então, é muito difícil a gente controlar isso. Mas eu acho que o fato da gente saber disso, da gente ter essa informação, faz muita diferença. Faz diferença no nosso dia a dia. A gente refletir sobre isso. E tá fazendo para mim. Por exemplo, eu estava pensando sobre isso e aí me veio essa questão da expectativa. Eu digo, meu Deus, por que eu tô criando essa expectativa? E aí você começa a pensar, por que eu não vou curtir esse processo? Então, se já é difícil pra gente, porque a prática, gente, é isso que eu sempre falo, a prática é muito difícil, ou é muito diferente da teoria, né? Então, teorias existem muitas aí pela internet.
mas a gente praticar é muito complicado, é muito difícil. Mas a gente saber, a gente ter essa informação, é, já ajuda a gente a tentar controlar essa expectativa. E é isso que eu estou fazendo comigo. E eu acredito que tem me ajudado. Eu acho que esse ano foi um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um ano de muito amadurecimento, muito crescimento. E acaba sendo um ano bom, né? Apesar das dificuldades. Eu tô vendo, né, por esse prisma, sabe? Porque é um ano que tá me trazendo mudanças tanto de mentalidade e, consequentemente, mudanças de hábitos e de perspectivas. E isso é muito bom, né? Então, eu tô tentando mediar essas minhas expectativas, porque eu sinto que elas me prejudicam, sempre me prejudicaram bastante. Só que eu nunca, né, refleti sobre isso. Eu no fundo sabia que estava criando expectativas, mas, né, era como assim, não refletia sobre. E hoje eu tento pensar, tá, mas e se não der certo? Foi bom, não foi bom assim, não foi bom dessa forma. E eu acho que é tudo, para tudo na vida. As experiências, mesmo dando errado, eu acho que são válidas. E na verdade a gente só cresce quando mais nos erros, né? Quando as coisas dão errado. É o momento que a gente mais cresce, mais se desenvolve. Então, é, ajuste suas expectativas. Eu imagino, penso muito quando, por exemplo, a gente recebe um presente de alguém. Um presente, o nome já diz, né? É algo que a gente deveria estar grato, independente do que seja. E aí a gente coloca uma expectativa de ser algo que a gente vai querer muito, algo. E aí não é exatamente o que a gente imaginava. Em vez da gente ficar grato, de ficar com aquele sentimento bom, dá uma. A gente fica meio murcho, né? E eu acho que a gente tem que olhar mais as coisas como gratidão e presente, sabe, na nossa vida. E como as nossas expectativas, né, diante dessas coisas, é, faz um pouco desmerecer o valor que tem aquilo. Eu eu imagino muito, né, quando a gente tá assistindo um filme que, que aí a gente curtiu ali aquele filme durante 2 horas e aí o final é horrível. Ou numa série, né, que a gente tá acompanhando não sei quantas temporadas e aí o final, a gente não gosta do final porque a gente quer ter controle, né, sobre as coisas. Então aí a gente, por isso que a gente cria as expectativas, né? A gente quer ter o controle das coisas. E, e quando não é da forma que a gente imaginou, nossa, que filme horrível. Nossa, meu Deus, me arrependi de ter ficado tanto tempo assistindo essa série, perdi tanto tempo da minha vida. Em vez de você pensar que você curtiu aquele, o final não lhe agradou, mas você curtiu o processo, você curtiu aquilo ali que você estava assistindo, né? Então, a série não se resume ao final dele, a série é toda uma construção, né? Então, é importante a gente fazer essa analogia com relação a isso, porque isso vale para muita coisa na nossa vida, né? A gente faz isso bastante. A gente quer ter o controle, quer que seja daquela forma. Por exemplo, eu imagino que eu quero que seja aqui no YouTube de uma determinada forma, né? Quero crescer, enfim, e começar a ganhar seguidores, e, enfim. E se não for dessa forma que acontecer, e no meio do processo eu descobri uma outra coisa, né? Um outro sentido totalmente diferente. Agora eu entendi por que eu comecei a fazer esses vídeos. E aí a gente fica muito focando nesse resultado que a gente imagina que seja, né? Nessa expectativa. E isso nos causa ansiedade. E
e é algo que eu sofro, sempre sofri a minha vida inteira. Acredito que acho que todas as pessoas hoje em dia têm ansiedade. Então, vamos tentar administrar as nossas expectativas, vamos tentar não controlar as coisas. Eu não quero controlar esse processo do YouTube. Eu quero tentar deixar que aconteça da forma que ele tem que acontecer. Eu tô em alguns momentos eu me cobro, porque eu me imagino que eu teria que dar uma evoluída nos vídeos, fazer alguma edição, né? E, enfim, fazer um investimento. Só que eu sei que no momento, nesse exato momento, não é a minha realidade. Eu não posso focar nisso, eu tenho que focar nos conteúdos. Em desenvolver meus raciocínios, desenvolver as minhas reflexões. E aos poucos as coisas vão mudando, vão se transformando e vai ser de uma forma natural. Mas eu me pego me cobrando bastante isso. E isso tem me causado uma certa ansiedade e alguns desânimos, que é algo também que eu tô tentando administrar. Aqueles momentos em que as suas expectativas não foram alcançadas, e a gente quer que seja as coisas do nosso jeito no nosso tempo, né? E a gente não tem controle de absolutamente nada. Simplesmente aceite as coisas como elas estão sendo impostas para você, como as coisas estão vindo para você, sabe? Eu tenho vontade de engravidar novamente, mesmo aos 37 anos. Quero ver se eu engravido ano que vem, aos 38. E eu quero uma menina, né? Porque eu já tenho um menino. E aí eu penso, por que eu tenho que querer, eu tenho que aceitar com o que vier, sabe? Vai ser o presente que vai me dar. E eu também tenho que aceitar se não acontecer, né? Porque essa possibilidade também existe. Então, é isso. Vamos não controlar e aceitar o que vem, o que a vida tem nos trazido. E claro que a vida é consequência do que a gente está fazendo hoje. Por isso que a gente tem que focar no que a gente está fazendo agora. O que é que eu posso fazer agora aqui no canal no YouTube? O que é que eu posso dar para esse canal? O que eu posso dar nesse momento é isso. Então, eu tenho que fazer, então eu vou fazer da forma que eu posso. Quero evoluir, quero com certeza que as coisas andem, mas vai ser no meu tempo, no meu ritmo. Eu não quero ficar me cobrando ter que falar de uma determinada forma para que não fique maçante. Eu sou muito prolixa, eu sou repetitiva um pouco, mas assim, aos poucos a gente vai trabalhando e a gente vai percebendo. Sou muito autocrítica, não sei se vocês já perceberam, quem está me acompanhando. Eu sou bastante. E também é algo que eu busco trabalhar em terapia. Mas é isso. O que eu tinha para conversar e para refletir hoje. Eu tive esse tempinho aqui para gravar e queria refletir com vocês sobre isso. Eu espero que vocês possam me acompanhar, mas aí que a gente... E é isso, gente. Eu costumo postar o vídeo inteiro, né, sem corte, só que eu tive que parar o vídeo, porque eu tava começando a dar uma crise de ansiedade. Eu tenho um tempo limitado do meu dia para poder gravar, né? Então, por exemplo, meu marido agora desceu para o Rio com meu filho, então eu tenho poucos minutos para poder gravar e, e aí começou a ter vários barulhos, várias coisas, começou a me dar um pouco de crise de ansiedade e eu percebi que eu estava começando a me perder. Então eu resolvi dar uma parada no vídeo, respirar fundo, sabe?
fazer aquele exercício da respiração, que quem entra em crise de ansiedade sabe como é. E, enfim, eu vou postar o vídeo da forma que tá, porque, como eu falei a vocês, eu tenho um tempo muito limitado e eu quero fazer o máximo de... Eu acho até que tá torto aqui. Quero fazer o máximo de conteúdos possíveis na minha possibilidade. E eu prefiro postar mal feito do que não postar. Porque para eu refazer um vídeo, né, seria um pouco complicado, né, para minha realidade. Então, é isso, no momento é o que eu posso dar, é a forma que eu tenho como entregar. Talvez hoje não é um dia muito bom para gravar, mas eu acho que serve também de exemplo para vocês verem que às vezes nem todos os dias a gente vai estar disposto a fazer o que é necessário, né? Mas é importante a gente fazer mesmo assim, porque eu tenho certeza que mesmo eu tendo essa dificuldade, mesmo eu tendo uma pequena crise de ansiedade no meio do vídeo, eu sei que quando eu finalizar, quando terminar, eu vou agradecer e vou dizer, eu consegui fazer, da forma que eu tinha, no tempo que eu tinha, mas eu consegui fazer. E é isso, eu tô tentando ser um pouco mais frequente no YouTube, porque eu sei que isso é uma forma de ficar mais ativa e mais próxima, né, das pessoas, mas eu sei que a minha realidade é um pouco complicada, mas a gente vai tentando da forma que dá, né, como eu falei, sem expectativas é impossível, mas assim, com o mínimo de expectativas possíveis e o controle do resultado a gente não tem como ter, né? A gente só pode controlar o que a gente está fazendo no momento. Então, hoje eu podia ter a escolha de, eu não tô bem, eu pensei antes de gravar, não tô bem, eu não vou gravar, mas aí meu filho e meu marido desceram e disse, eu só tenho esse tempinho, então eu vou gravar, mesmo assim, mesmo ruim, enfim. E o vídeo vai assim mesmo, eu acho que é o processo, eu também acho que eu tô registrando também esse processo, e eu espero lá na frente poder ver minha evolução. E é isso, eu tô aqui muito disposta também a mostrar minhas vulnerabilidades e que isso possa de alguma forma aproximar vocês. Desculpa, eu tô um pouco... Mas porque às vezes a gente vê tanta coisa perfeita, né, nas redes sociais, e quando a gente mostra um pouco a realidade para as pessoas da nossa vulnerabilidade, né? Das coisas que passam na nossa cabeça, das coisas que a gente acha que a gente não consegue fazer. E, enfim, de todo esse processo, eu acho muito importante, porque isso faz outras pessoas acharem que se ela tá fazendo, se ela tá gravando, se ela fez um canal, eu também posso, seja um canal ou seja qualquer outra coisa na sua vida, seja uma mudança de carreira, ou enfim. Então é isso. Esses vídeos, a princípio, são para documentar meu processo, minha jornada, do meu autoconhecimento, meu desenvolvimento pessoal e poder compartilhar com vocês e ajudá-los de alguma forma, porque vocês não sabem como é importante para mim quando alguém diz que seu vídeo me ajudou bastante, eu me identifiquei, porque isso mostra que mesmo aos trancos e barrancos, sabe, eu me desdobrando para tentar fazer, eu tô atingindo alguém de forma positiva, nem que seja uma pessoa. Então isso é o que faz fazer eu estar aqui agora, mesmo do jeito que eu tô, gravando. Então,
mesmo não sabendo falar direito, mesmo falando muito mas mesmo sendo muito lenta, mesmo não tendo edição, mas eu tô mostrando o real e que outras pessoas possam se identificar. Se alguém conseguiu chegar até o final, né? Eu agradeço do fundo do meu coração quem chegou até aqui. Se puder comentar, cheguei até o final, eu vou agradecer muito, porque eu sei que, como meus vídeos são um pouco chatos, a maioria das pessoas saem no início. Um pouco chatas no sentido de que não tem o ritmo, né, mais acelerado da internet, né? E eu sei que acaba sendo necessário e as edições também são para isso, né? Mas essa é a minha forma até o momento de fazer e, e é isso. E eu espero estar atingindo alguém. Então, quem assistiu até o final e puder comentar, vai me deixar muito feliz. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau.